canal, um instrumento usado pelo Senhor agora. Papai, mas eu quero fazer um pedido ao Senhor nessa noite. Que nessa noite o Senhor venha mexer nas nossas estruturas, que nessa noite o Senhor venha mexer na nossa forma de pensar. Que nessa noite, Senhor Jesus, nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos e encher da Tua glória e da Tua presença. Porque o Senhor é glorificado e exaltado. Em nome do Senhor Jesus, entrego cada um que aqui entrou, que tiver sua mente cativa ao inferno nesse momento, nós desfazendo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite o Senhor fez um povo, por isso que nós comemoramos, porque nós somos livres no Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Oh Deus. Mineiro, é fácil ser conhecido na praia. É fácil. Não adianta nós tentarmos esconder que eles nos conhecem. Eu não sei se é por causa das farofas que levamos. Você pode falar: pastor, eu sou um bom nadador. Mas eu penso que mineiro é meio estampado na testa aquele símbolo assim: Mineirão. Mas eu quero dizer, por que eu estou falando isso? Uma vez eu fui na praia com meu filho, 2 anos e pouco de idade. E aquele jeito de ser, peguei o meu filho e falei com ele: vem com o pai que nós vamos dar um mergulho. Só que eu não sei nada. Naquele momento veio uma onda, eu estava na entrada, eu parei e ela pegou no meu joelho. E eu segurando pela minha mão, ele pela sua mão. Posso caminhar um pouco mais. Caminhei um pouco mais. E assim vieram várias e várias e várias. Só que quando ela era pequena, eu ficava de frente. Uma certa hora veio um pouco mais forte, eu já virei de lado. E quando ela vinha, eu levantava. Só que uma certa hora veio uma grande, que eu escorei de lado, eu fiquei, me preparei para ela. Só que eu esqueci de levantá-la. Eu só vi quando ele tomou água e começou a chorar, e como o pai sair correndo. A gente já pensa logo na água de coco, né? Água de coco, água de coco. Vamos tomar água de coco. Ele chorou um pouco. E eu, como pai, fiquei apreensivo. O que eu quero dizer para você nessa noite, o texto que nós vamos ler, eu fiquei muito maravilhado, porque quando se fala de uma tempestade, que tentaram pegar Jesus e os discípulos, mas não conseguiram. As tempestades, elas surgem na sua vida, às vezes quando menos você espera, ou às vezes você pode estar preparado, como eu fiz com aquela onda. Eu me preparei, eu sou grande, mas eu esqueci que do lado eu tinha o meu filho. Olha, a tempestade, ela é relâmpagos, trovões, mas quando você fala num sentido figurado, sabe o que ela quer dizer para as nossas vidas? Luta, batalha,
depressão, parte espiritual. Então, quando você usa falar, como nós lá dos mineirinhos lá do interior, osso, o trem tá feio, você pode saber que você está vivendo uma tempestade que é só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. E eu mais gosto, porque é só Jesus mesmo. É só Jesus mesmo. Por isso eu quero já começar a profetizar para você nessa noite. Às vezes você, porque a passagem que nós vamos ler, você vai ver que no início do livro de Marcos, o Senhor Jesus já fez a sua convocação dos seus discípulos. O início do seu ministério começou a implantar o reino na face da terra. Ele expulsou um demônio na sinagoga, curou a sogra de Pedro. Só que quando ele começa o capítulo 4 de Marcos, ele fala a respeito verdadeiramente do reino do Senhor. E você acha que o inferno gosta quando o reino Salvador começa a ser plantado na terra? Lógico que não. Lógico que não. Ali, aquela passagem foi o diabo tentando acabar com eles. E o mesmo somos nós aqui. O reino do Senhor Jesus já se chegou nessa terra. O reino do Senhor Jesus já está dentro de nós. É por isso que Ele levanta para nos acabar. E Ele é tão sujo que quando Ele não pode conosco, porque nós nos preparamos, Ele pega um da família, Ele pega um pequeno, Ele pega um que não pode, porque Ele, a primeira coisa, Ele quer nos desestruturar. Mas nessa noite eu quero falar do Senhor Jesus, que Ele anda no controle de todas as situações, não importa onde que Ele esteja. Sabe por quê? Porque Ele é dono das nossas vidas. Aleluia. Ele é dono das nossas vidas. Glória a Deus. Abrimos as nossas Bíblias em Marcos 4. Marcos 4, versículo 35 a 41. Oh Jesus, aqueles que puderem colocar-se de pé. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus. Eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra, que foi uma afirmação. Passemos para ao outro lado, a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estavam a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e os discípulos despertaram, dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos? 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode sentar, glorificando a Deus. Glória a Deus. Porque eu já quero dizer para você que a tempestade que tem na sua vida hoje, no nome do Senhor Jesus, ela vai se acalmar. Amém. Eu quero já dizer para você, se alguém da sua família que ele tentou pegar,
Alguém que ele tentou trazer essa tempestade, no nome de Jesus, hoje vai ser dia de bonança e dia de paz. Amém. Glória a Deus. Amém, eu creio. Sempre nós falamos, Deus é bom. Sempre nós dizemos, Deus é bom. Havia um rei que tinha um seu escudeiro, e ele um dia foi caçar e levou o seu escudeiro com você. Um animal feroz o atacando fez com que ele perdesse um dedo. E esse escudeiro dele sempre falava, Deus é bom, Deus é bom. Quando ele perdeu esse dedo, o escudeiro falou, rei, Deus é bom. Ele falou, vai para a masmorra, vai ser preso. Se fosse bom, eu não tinha perdido o meu dedo. Passado um tempo, esse rei foi caçar. Chegou lá, os índios, aqueles comedores de carne mesmo, humana, o pegaram. E na hora de fazer aquele caldeirão com ele, notou que ele faltava um dedo. Não podia ser comido. Não podia ser comido. Liberou o rei. O rei veio, foi até aquela masmorra, naquela prisão, e diz ao seu escudeiro, saia, eu fui injusto com você. Sabe por quê? Porque os índios me pegaram, eles iam me comer, mas viu que eu faltava um dedo e me soltaram. Virou o escudeiro dele e diz, olha, sabe por que Deus é bom? Porque se fosse eu, quem tinha sido comido era eu, porque eu sou perfeito. Porque eu sou perfeito. E quando nós se tratamos da palavra tempestade, nós achamos que ela vem e anula a bondade de Deus na nossa vida. Mas você já prestou atenção que não existe chuva, não existe arco-íris sem uma chuva? Você já viu o arco-íris no céu com sol? Não existe uma lágrima, uma dádiva, um dom da lágrima, sem que você não tenha felicidade ou dor. Por um acaso você já conseguiu ver estrela brilhar no céu, se o céu não estiver todo escuro? Uma coisa eu sei, as nossas maiores vitórias é quando nós estamos nas nossas profundezas. Sabe por quê? Porque nós só conseguimos enxergar a majestade dos montes é quando nós estamos passando no vale. Isso não anula a bondade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é bom. E quando eu comecei a ler essa passagem que Jesus acalma a tempestade, nós vimos que o inferno se levantou contra eles. Porque no início do capítulo 4, Jesus se sentou no barco, começou a ensinar a multidão a respeito de como seria o reino dele. E ele falou a parábola do semeador, ele falou a parábola da semente, ele falou a parábola do grão de mostarda. Já se cansaram, ele diz, passemos para o outro lado, vamos lá para a outra margem. Se nós olharmos a convocação dos discípulos dele, a maioria era pescador. Você acha que aqueles discípulos não conheciam bem aquele mar da Galileia? Lógico que conhecia. Quando Jesus diz passemos, ele deu uma ordem. E no meio surgiu uma tempestade inesperada. Por quê? É assim que a tempestade faz com nós. Aqui eu vou começar a usar para vocês um paralelismo
assim que ela faz conosco. Hoje nós estamos bem. Hoje às vezes nós dormimos tranquilo. Às vezes, quantas vezes de manhã recebemos um telefonema que não é nada agradável. Sabe por quê? Porque se os discípulos estivessem preparados para aquela tempestade, eles diziam: mestre, não vamos não, porque vai vir uma tempestade. Quantas vezes nós estamos numa situação sorrindo à toa e amanhã nós estamos chorando? Sabe por que eu quero dizer para você, igreja, para mim, se a tempestade viesse, nós preparávamos primeiro para passar. Ela vem e surge às vezes no nosso meio e quebra nós pelo meio. Ela quebra nós no meio. Sabe por que a tempestade ela não manda recado? Ei, eu estou chegando na sua vida. Eu estou chegando na sua vida. Ela ameaça. Sabe que a tempestade às vezes pega com a gente, ela pega aquele sonho, a alma que sonha anos. E ela vem às vezes, passa como um furacão e derrota a gente num dia. Um dia. Sabe que é isso. É isso que o inferno faz. É isso que o diabo quer fazer. Às vezes ele não pode te atingir, sabe que ele atinge uma família da gente. Ele não pode atingir, atinge aquele que você às vezes mais ama. Eu quero dizer para você que isso não anula a bondade de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque é o vale que nós estamos passando que a gente vai enxergar a majestade dos montes. Sabe o que a tempestade fez com os discípulos ali? Todas as suas forças, eles tentaram todo quanto é recurso que o ser humano consegue. Todos os recursos. Mas aí que começa a parte gostosa do texto. Aí que começa uma coisa que eles não puderam e chamaram Jesus. Olha, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, é na fraqueza do ser humano que converte em oportunidade para Deus trabalhar na nossa vida. É na fraqueza do ser humano que converte em oportunidade de Deus trabalhar na nossa vida. Quando eles viram que eles não poderiam mais, que eles não poderiam mais, eles chamaram Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, você está lutando contra uma tempestade da sua vida, você não pode mais. Clama pelo sangue de Jesus, clama por Jesus. Aleluia. Sabe por quê? Ele estava naquele barco. Ele estava naquele barco. Eles não puderam mais. Eles não puderam mais. E eles clamaram. E eles clamaram. Sabe por que eles clamaram? Porque eles estavam também no centro da vontade de Jesus. Se nós começarmos aqui no versículo 35, Jesus disse para ele: passemos para outra margem. Eles fizeram aquilo que Jesus mandou fazer. Eles estavam indo aonde Jesus mandou ir. Eles estavam aonde Jesus mandou estar. Isso acontece conosco.
Nós paramos e dizemos: Deus, eu sigo os teus mandamentos, eu faço a tua vontade. Sou prejudicado porque eu sou fiel ao Senhor. Quantas vezes no negócio você parece que só prospera se der propina a alguém? Dá a entender que nós, crente, nós, povo de Deus, parece que estamos andando na contramão em relação ao mundo. Mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor diz o seguinte: que Ele tira do ímpio e dá para o justo. É, Jesus, aleluia. Até o ímpio, para prosperar, precisa de Deus abençoar. Até o ímpio, para prosperar. Olha, crente, nós estamos num tubo de vidro. Nós não estamos numa cápsula espiritual. Nós estamos no mundo. O céu não é aqui. Tempestades vão vir mesmo. Tempestades vão vir mesmo. Mas olha, quando ela vier, clama pelo sangue de Jesus. Clama por Jesus. Clama por Jesus. E os discípulos disseram: Jesus, não te importa que pereçamos? Sabe por que os discípulos fizeram aquela pergunta para Jesus? Porque eles acharam mais incrível na vida deles foi achar que Jesus estava dormindo. Eu quero dizer para você nessa noite, o Salmo 121 ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixa o meu pé vacilar, Ele não dormitará e nem dormirá o guarda de Israel. Sabe o que Ele está querendo dizer? Olha, o nosso Deus, Ele não tira nem um sonequinha, é nem um cochilo. Ele está acordado, Ele está olhando para você, Ele está agindo para você. Por isso não importa a tempestade, Ele está conosco nessa tempestade. Você acha? Ela estava dizendo que Ele estava na popa do barco. A popa do barco é no lado dos controles. Se você olhar, popa também em área de avião, é a parte traseira. O que eu quero dizer é que não importa onde que Ele esteja, Ele está conosco, Ele age por nós, Ele está no controle de tudo. De tudo. Aquele barco, ele estava na popa, ele estava perto do controle. Ele não estava dormindo como homem, sim, porque ele sabia que Deus estava cuidando já do ministério, daquilo que ele, da semente que ele estava plantando, que era o seu reino. Mas na parte espiritual ele estava bem aberto. Bem aberto. E quando eles fizeram aquela pergunta: não te importa que pereçamos? Isso também acontece conosco. Às vezes, quando a tempestade é maior do que nós, às vezes nós paramos e perguntamos: Deus, não te importa que nós pereçamos? Eu quero dizer nessa noite, colocamos as nossas confianças, depositamos tudo no pé do Senhor Jesus. Eu estava lendo um livro essa semana, e o autor daquele livro, ele esteve no museu em Jerusalém. Yasmin. E na porta daquele museu tem uma mulher, onde ela tem 2 filhos, um em cada braço, mas ela não tem a cabeça, ela só tem aonde está a boca.
milhões de judeus que foram mortos no período do nazismo. E ele, no seu livro, ele dizia que quando ele passou por aquilo, ele começou a olhar, ele começou a imaginar a dor daquela mulher, vendo os seus filhos sendo mortos. E ele começou a caminhar para dentro do museu afora. Ele conta lá no livro, e quando ele chega tem 1.500 velas acesas com reflexo no espelho, que representa 1.500, 1.500.000 crianças mortas. E tem um som dentro do museu que você vê gemido, você vê grito de crianças. E ele começou a se encher, ele foi enchendo, porque ele começou a colocar nas posições dos pais, vendo a mais brutalidade daquela época sendo morta, elas crianças. E no livro ele diz o seguinte: eu levei a imaginação daquela mulher, a tempestade que ela estava passando na vida, porque elas não podiam abrir a boca para nada. Para nada. E é assim que ela faz com a gente. Chega, destrói, quebra. Mas eu quero dizer para você, nós estamos com o Rei, e o Rei já se faz presente aqui conosco. Aleluia. O Rei já se faz presente aqui conosco. E os discípulos gritaram: não importa que pereçamos. Sabe o que Jesus fez? Simplesmente levantou e disse: cala-te, aquieta-te. E naquele mesmo momento se fez bonança, se fez paz. Glória a Deus. Se fez paz. Sabe por quê? O Senhor dos Senhores estava ali. O Senhor dos Senhores estava ali. E aonde que Jesus está? Aonde que Jesus está? Ele nos garante vitória. Ele nos dá vitória sobre o perigo. Ele nos dá vitória sobre os demônios. Ele nos dá vitória sobre a enfermidade. Ele nos dá vitória sobre a morte. O diabo tinha levantado. Era o diabo que tinha feito aquilo, porque no capítulo 5, o demônio, o gadareno, teve com ele. E ele mandou: cala-te, aquieta-te. A intervenção de Jesus, ela só começa aonde o recurso do homem acaba. Aonde que o seu recurso estiver acabado, o Senhor Jesus vai entrar nessa noite. Aonde que o seu recurso estiver acabado, Ele vai entrar nessa noite. E fizeram uma grande pergunta quando se fez paz: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, os amedrontados da vida estavam temendo Senhor Jesus. Quem você está temendo nessa noite? Você está temendo a tempestade da sua vida? Ou você está temendo o Senhor da tempestade?
Não importa onde o Senhor Jesus está, Ele está na melhor área, Ele está no controle de tudo. Deus. Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Na sua vida, se há uma tempestade nessa noite que você quer clamar por sangue de Jesus, coloque-se de pé. Nessa noite eu gostaria de fazer uma oração por você. Deus. Aleluia. Se você tem alguma área da sua vida que está passando tempestade, irmãos, eu já tenho um certo tempo que eu só estou elevando meus olhos para o monte. Só. Posso não. E dizendo: Deus, o Senhor é o meu socorro. O que eu mais gostei, que o Senhor Jesus estava na polpa dormindo. Mas não se esqueça de uma coisa: Ele estava no controle de tudo. Amém, aleluia. Ele estava no controle de tudo. Pode levantar infernos, pode levantar demônios, tempestade que vier levantar, o Senhor Jesus está no controle da nossa vida. O Senhor Jesus está no controle da nossa vida. Se você quer receber uma oração nessa noite, venha cá na frente. Eu não sei se tem alguém aqui que está passando por alguma tempestade da vida.